Boas-vindas a esta análise. Vamos traçar logo de cara a jornada fascinante e, convenhamos, muitas vezes bem desafiadora de como a sociedade tratou as pessoas com deficiência ao longo da história. É aquela coisa, a gente precisa entender o passado para compreender de verdade as políticas de inclusão que temos hoje. Então, para começar, como o conceito de deficiência foi construído ao longo da história? Essa é a grande questão. Ela expõe como as mudanças na definição do que é uma deficiência refletem, na verdade, os valores mais enraizados de cada época. Ou seja, a deficiência não é só um fato biológico isolado, sabe? É uma construção histórica e social contínua. Nossa conversa vai seguir um roteiro bem claro. Começamos pela história da deficiência, passamos pela Idade Média e Moderna, mergulhamos no contexto nacional brasileiro, entendemos as fases de exclusão, integração e inclusão e fechamos com o impacto das políticas. Parte 1. A história da deficiência. Começando lá do princípio, as sociedades mais antigas abriram um precedente, no mínimo, assustador sobre como lidar com as diferenças. Olhando para essa linha do tempo, a gente nota uma progressão bem sombria. Na pré-história, onde o negócio era sobrevivência pura, quem não conseguia caçar ou pescar era simplesmente deixado para trás. Avançando para a antiguidade, a coisa muda para uma eliminação baseada em ideais físicos. E, por fim, chegamos na Idade Média, com práticas de puro isolamento e segregação. Dando um zoom na antiguidade, os padrões eram brutais. Se alguém não se encaixasse nos ideais rígidos de perfeição da época, bem, o destino era cruel. Em Esparta, quem não servia para a guerra era sacrificado. Em Atenas, cultuava-se a perfeição absoluta do corpo. Em Roma, a situação era tão absurda que indivíduos viravam escravos ou até entretenimento. E pasme, filósofos super renomados como Aristóteles chegaram a justificar esse abandono como uma forma de manter o tal do equilíbrio demográfico. Parte 2. A Idade Média e Moderna. Avançando um pouco mais no tempo, as atitudes dominantes mudaram um pouquinho, mas, sendo bem realista, continuaram afundadas na superstição. O que chama muita atenção aqui é que, com a expansão do cristianismo pela Europa, as pessoas com deficiência passaram a ser vistas como alguém que tinha uma alma. Em teoria, isso deveria impedir qualquer eliminação, certo? Mas na prática, elas continuaram sendo brutalmente marginalizadas. Muitas vezes eram interpretadas como alvos de castigos divinos ou possessões demoníacas, o que lamentavelmente resultava em torturas terríveis e num confinamento absoluto. Aí chega a Idade Moderna e traz uma virada de chave gigantesca. Impulsionado pelo crescimento do capitalismo, o foco saiu daquela visão teológica medieval e foi direto para a produtividade. Como resultado, as pessoas com deficiência, até então vistas como improdutivas para o mercado, começaram a ser tratadas sob uma lente diferente, marcando os primeiros passos para que a deficiência fosse encarada como uma questão médica e também pedagógica. Isso ilustra perfeitamente como pensadores importantes do século XVII, a exemplo de John Locke, trouxeram uma ideia que, para a época, foi totalmente revolucionária, a de que essas pessoas não precisavam ser só trancadas em asilos. Elas poderiam, olha só, ser educadas. A mente passou a ser vista como uma folha em branco e o ensino entrava como a ferramenta exata para preencher essas lacunas. Seção 3. O contexto nacional brasileiro. Vamos trazer essa discussão para perto agora e entender como toda essa história global super complexa aconteceu aqui no Brasil. Essa imagem retrata um capítulo de cortar o coração da nossa história, a chamada Roda dos Expostos. Esse foi um mecanismo usado em várias instituições brasileiras, mais ou menos entre 1825 e 1950, que permitiu o abandono de bebês de forma totalmente anônima. E adivinha? Muitas dessas crianças eram justamente aquelas que nasciam com algum tipo de deficiência. É um reflexo muito duro da realidade do preconceito no nosso próprio país. Analisando a evolução das nossas leis, a gente vê uma caminhada que foi bem lenta, mas absolutamente vital. Começamos com as primeiras institucionalizações lá no início dos anos 1909, em Juqueri. Depois, pulamos para 1961, com a primeira menção na LDB, chegamos ao grande pilar de direitos que é a Constituição Federal de 1988, até finalmente aterrissar no mandato transformador de 1996, que passou a recomendar ativamente a matrícula na rede regular de ensino. Parte 4. Exclusão, integração e inclusão. Entender toda essa bagagem que acabamos de ver deixa muito claro como a educação especial se divide nesses três grandes paradigmas históricos. O primeiro deles, e sem dúvida o que durou mais tempo, é a exclusão. Como a gente viu nas civilizações passadas, foi a fase em que a sociedade simplesmente apagava esses indivíduos da vida pública. Era extermínio, segregação ou puro confinamento em instituições, totalmente longe do convívio do resto do mundo. Depois veio a integração. E aqui tem um ponto que precisamos destacar. A integração não resolveu o problema de verdade.
Ela permitiu acesso a serviços ok, mas jogava toda a responsabilidade de adaptação nas costas da própria pessoa. Ou seja, era o indivíduo que tinha que lutar para alcançar a tal normalidade e se encaixar no sistema rígido que já existia. E então, chegamos na inclusão, que é o nosso padrão ouro moderno. Ela vira o jogo completamente. O foco passa a ser transformar o ambiente escolar. É o sistema que precisa mudar para eliminar barreiras, oferecer suporte e acolher as necessidades de todo mundo, garantindo recursos indispensáveis como o famoso AE, o atendimento educacional especializado. Mas sejamos francos, é fundamental reconhecer que nenhuma dessas políticas existiria num passe de mágica. Tudo isso foi fruto direto da pressão e da luta intensa dos movimentos sociais. Foram grupos de pais, profissionais e ativistas que garantiram que esses ideais saíssem do papel e virassem políticas públicas reais e leis em vigor. Seção 5. O impacto das políticas. E agora a gente precisa ver como todas essas leis duramente conquistadas impactaram, na prática, o dia a dia das escolas. Dando uma olhada nesses dados reais do Ministério da Educação, é inegável o salto estrutural gigantesco que aconteceu bem ali na virada do milênio. A curva de crescimento de matrículas nas escolas regulares dá um pico simplesmente impressionante. Olha só esse número. Só no período entre 1998 e 2006, os registros apontam um aumento absolutamente assombroso de 640% na matrícula de estudantes da educação especial em salas de aula comuns. E o mais revelador é a comparação. Enquanto as escolas comuns inclusivas tiveram essa explosão de 640%, as classes especiais e segregadas cresceram apenas 28% no mesmo período. Isso prova, sem sombra de dúvida, o imenso sucesso e a força de transformação dessas políticas públicas na vida real. Claro, colocar todo mundo na escola foi só o primeiro grande passo. Os desafios modernos agora são outros. A gente precisa ir muito além do acesso e garantir aprendizado real. Isso significa efetivar o AEE, ter currículos muito mais flexíveis e, acima de tudo, não deixar que velhas formas de institucionalização voltem com disfarces de novas práticas dentro da escola. Para fechar esta análise, fica uma pergunta super importante para reflexão. Será que a sociedade superou de verdade os padrões históricos de exclusão? Ou será que eles estão apenas mudando de formato nas salas de aula de hoje? Manter uma inclusão que seja real exige vigilância e muito trabalho constante de todos nós. Muito obrigado por acompanhar este mergulho histórico e não deixe de continuar pesquisando sobre o tema.